Olá, bem-vindos ao canal Singular. O episódio de hoje destaca dois brasileiros nascidos em 26 de fevereiro e termina com um dos eventos mais incríveis da música pop. Vamos começar falando de Wilson Simonal, uma das vozes brasileiras mais macias e swingadas de todos os tempos, um jeito de cantar que misturava soul, funk, rock e samba. Em algum momento, em uma época muito confusa politicamente, o nome dele esteve envolvido em várias confusões. Mas aqui, o nosso foco é a música. E na música, o Simonal arrasava. Em 1963, ele lançou seu primeiro álbum e logo fez o maior sucesso na TV. Em 65, ele já apresentava o seu próprio programa chamado Spotlight na TV Tupi e era figurinha carimbada nos programas O Fino da Bossa e Jovem Guarda. Depois ele foi para a TV Record, onde teve mais 2 programas e foi ficando cada vez mais famoso. Era tão carismático e tão amado pelo público que virou o garoto propaganda da Shell e embaixador oficial do importante Festival Internacional da Canção. De estilo inconfundível, Simonal teve vários grandes sucessos. Meu Limão, Meu Limoeiro, País Tropical, Mamãe Passou Açúcar em Mim, tributo a Martin Luther King e a famosa Samarina, que ficou em primeiro lugar por 19 semanas. Simonal não era somente um cantor, ele era um showman, um artista completo. Grande presença de palco, uma voz versátil que passeava com extrema naturalidade entre o samba e o jazz, sempre esbanjando carisma. O momento que ilustra bem todo esse talento é o encontro dele com a Sarah Vaughan, em uma das vezes em que ela veio ao Brasil. Vou deixar um link aqui para vocês assistirem. Sempre, o Simonal não só cantou muito bem, mas fez mais. Com total domínio de palco e de público, com muita classe e naturalidade, ele divertiu a Sarah, ele divertiu o público, enfim, ele era um artista completo. E tudo isso fez de Simonal o rei do swing brasileiro. O segundo destaque é Isaura Garcia, uma das grandes intérpretes da música brasileira. Nascida no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, com raízes portuguesas e italianas, Isaura começou cedo. Com 13 anos, ela participou de um programa de calouros da Rádio Cultura, ela e a mãe, e as duas foram desclassificadas. Por insistência da mãe e para a sorte da música brasileira, Isaurinha não desistiu. Algumas semanas depois, ela participou de um outro programa de calouros, dessa vez na Rádio Record. Cantou Camisa Listrada, um samba de Assis Valente que já fazia sucesso na voz da Carmen Miranda, e ganhou o primeiro lugar. No início, ela meio que imitava a Carmen Miranda e a Aracide Almeida. Depois, ela desenvolveu um estilo próprio e se tornou uma das maiores intérpretes de samba. Fez muito sucesso cantando em dupla com o jovem Vassourinha. Gravou seu primeiro disco em 1941. Em 53 foi eleita a rainha do rádio paulista, mas estava sempre vindo ao Rio para gravar. Para vocês terem uma ideia de como a coisa acontecia naquele tempo, ela vinha para o Rio gravar sem nem saber quais músicas gravaria. Somente quando ela chegava aqui no Rio, ela telefonava para os compositores, um deles, o violonista e compositor Orondino Silva, o mestre Dino, e perguntava se ele tinha novidades. E ele sempre tinha novidades. Então, ele ia ao encontro dela no hotel, mostrava as músicas novas. Caso ela gostasse, ela aprendia ali mesmo e já gravava naquele mesmo dia. E foi assim que a Isaurinha lançou 7 sambas do mestre Dino. Entre eles, o famoso Aperto de Mão, uma parceria dele com Augusto Mesquita, que a tornou conhecida em todo o país. Ao todo, ela gravou mais de 300 músicas, ao longo de uma carreira de mais de 50 anos. De incrível senso rítmico, como a própria Carmen Miranda, em quem ela se inspirava, a Isaura inventou um jeito todo próprio de dizer as palavras, carregando naquele sotaque meio paulista, meio italiano. E isso fazia o maior sucesso. Deixava algumas letras bem divertidas, virou sua marca e lhe rendeu o título de Isaura, a Personalíssima. Nosso destaque final é Michael Jackson, um gigante da música. No dia 26 de fevereiro de 1983, seu álbum Thriller alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso e permaneceu ali por 37 semanas. O álbum bateu todos os recordes e dispensa apresentações.
Aqui o destaque é a história antes do Thriller. É a relação entre o artista e o produtor, sem a qual tudo que veio com o Thriller não teria acontecido. O produtor foi Quincy Jones, famoso produtor e arranjador que já havia produzido também o álbum anterior chamado Off the Wall. Hoje nós vamos lembrar o início dessa parceria. Quincy Jones e Michael Jackson se conheceram durante a produção do filme O Mágico Inesquecível, um musical baseado no Mágico de Oz. Diana Ross fazia o papel de Dorothy, Michael Jackson fazia o papel de Espantalho. No início das filmagens, Michael Jackson conversou com Quincy, querendo que ele indicasse um produtor para o seu próximo disco. Ele ainda não sabia bem o que queria. O Quincy meio que desconversou, era melhor deixar aquilo para depois. Mas durante as filmagens, Quincy Jones foi ficando cada dia mais impressionado com a dedicação e a inteligência musical daquele jovem que simplesmente sabia de cor todos os diálogos e todas as coreografias de todos os personagens. No meio das filmagens, Quincy Jones, acompanhando uma das falas do Espantalho, ouviu uma palavra que parecia meio estranha. Socrates? Socrates? Que palavra seria aquela? Até que ele se deu conta. Era Sócrates. Quincy chamou então o Michael meio que de lado e lhe disse: "Olha, a pronúncia certa é Sócrates." Michael olhou para ele com os olhos arregalados, como uma criança que descobre alguma coisa muito legal, e disse: "É mesmo?" Naquele momento, Quincy reconheceu uma qualidade especial naquele jovem e decidiu produzir o seu álbum. Quando Michael Jackson apresentou o nome de Quincy Jones para a gravadora, eles foram super contrários à ideia. Não por falta de talento do produtor, pelo contrário. Ele já era um grande produtor, era o responsável pelas orquestrações do Frank Sinatra. Mas justamente, como estava sempre ligado ao jazz, o pessoal da gravadora não acreditava que ele daria certo produzindo música pop. Aliás, eles também não acreditavam que o Michael Jackson pudesse alcançar um sucesso maior do que ele já tinha alcançado com o grupo Jackson 5. Achavam que ele já havia chegado ao máximo da sua carreira. Felizmente, eles não poderiam estar mais enganados. A dupla Jackson e Jones provocou uma verdadeira revolução no mundo da música. O primeiro álbum que eles fizeram juntos, Off the Wall, foi um sucesso. Super dançante, um som totalmente discoteca. A ideia era que Thriller, o álbum seguinte, se distanciasse daquele som disco e se alinhasse mais ao pop, ao rock e ao funk. E assim foi. E o álbum virou uma verdadeira explosão de sucesso. Na noite em que Michael Jackson se apresentou ao vivo cantando Billie Jean e fez o Moonwalk pela primeira vez, todo mundo enlouqueceu. Beat It foi outro grande hit e tem um solo de guitarra do Ed Van Halen que fazia parte da sonoridade mais rock que a dupla Jones e Jackson desenharam para aquele disco. Enfim, a cada música lançada o impacto era maior. Aqui no Brasil, as músicas eram apresentadas no Fantástico e a expectativa só aumentava. Na noite em que o videoclipe da música Thriller foi lançado, as pessoas passaram o dia contando as horas para aquela estreia. E foi de outro mundo, literalmente. O videoclipe parecia um filme, era a primeira vez que algo assim acontecia. Dali em diante, o mercado fonográfico passou a investir na produção de videoclipes, virou um novo formato musical, enfim. Thriller foi o primeiro e até hoje é insuperável. A dupla Jones e Jackson não só produziu o disco mais vendido de todos os tempos, mas mudou para sempre o mundo da música. E assim encerramos nosso episódio de hoje. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha com quem gosta de música, se inscreve no canal, acompanha os episódios da série Hoje na Música e os outros projetos do canal Singular. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!